Boa noite a todos e todas. Vamos tomar os nossos assentos para a gente dar início a essa solenidade. Boa noite a todos e todas, senhoras e senhores, autoridades presentes. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene destinada à entrega da medalha Tiradentes, concedida pós-mortem ao deputado estadual Ottoni de Paula Pai, em reconhecimento à sua trajetória política e aos relevantes serviços prestados ao nosso Estado. Quebrando o protocolo, uma grande salva de palmas. Agradeço a presença de todos e convido para compor a mesa a pastora Fátima de Paula, esposa do homenageado. Convido também o deputado estadual e pastor, meu colega querido Samuel Malafaia. Neste ato, representando o pastor Silas Malafaia. Convido também o doutor Renato de Paula, filho do homenageado. Convido o pastor Lucas Batista, da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira. Neste ato, representando o bispo Abne. Convido ainda o pastor Flávio Marinho, da SEADERJ. Ele não chegou, está a caminho, o trânsito está bem apertado, né, o trânsito da SEADER. Convido o pastor Celso Brasil, da CEMAD, né, Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus. Solicito, neste momento, a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, que será executado pela Banda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Márcio. E, desde já, agradeço muito a todos os músicos por engrandecer esta cerimônia. Muito obrigada.
Agradeço mais uma vez a todos e todas e a banda que abrilhanta esta noite. Gostaria de convidar em tempo o pastor Flávio Marinho, da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. E quebrando aqui um pouco do protocolo, a pedido, o deputado Bandeira de Mello vai precisar se ausentar, eu pediria a ele que ocupasse a tribuna para fazer, se puder ir à tribuna, fazer uso da palavra, fazer sua saudação, né? Porque ele vai precisar se ausentar, que tem outro compromisso. Boa noite a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a presidente, tia Ju, cumprimentar todas as autoridades presentes aqui na mesa, na pessoa do pastor Celso Brasil. Queria cumprimentar o meu amigo Renato de Paula, a quem eu tive a honra de ser convidado para essa solenidade, porque, efetivamente, homenagear, né, o deputado Otônio de Paula pai é alguma coisa que todos nós sempre deveríamos fazer, né? Ele foi embora, mas deixou a sua obra, deixou a sua memória. Então, cada um dos que conviveram com ele devem guardar sempre a memória, né, do deputado Otônio de Paula pai como exemplo, né, como referência para tudo que a gente faz na vida. Eu sei exatamente o que o Renato, o que o Otônio filho estão passando, apesar de já ter passado algum tempo, porque eu também perdi meu pai recentemente. Eu sei como dói, né, mas tenho aquela lembrança de que tudo que eu fizer na vida, daqui para frente, eu vou sempre lembrar o que meu pai estaria fazendo, e isso vai servir como exemplo para mim. E, afinal de contas, tudo que eu fiz na vida, né, eu aprendi com ele, né, principalmente as coisas que eu acertei, que eu errei fui eu mesmo. E eu tenho certeza que o Renato, o Otônio, todos os amigos, a família do deputado que nós homenageamos agora, vão seguir esse caminho. Então, gente, como a presidente Tia Ju falou, eu tenho que me ausentar, mas queria deixar aqui, né, um abraço a todos vocês, um abraço no Renato e as minhas sinceras homenagens ao Otônio de Paula pai, que nos deixou ano passado, né, mas que vai ficar na nossa memória para sempre. Valeu, um abraço a todos. Obrigada, deputado, por deixar aqui o registro. Sua fala é importante. Gostaria de ler aqui algumas presenças, principalmente começando pela família. Oneida de Paula, que é irmã do homenageado, Otônio de Paula. A Tamires de Paula, nora do homenageado. Paloma Fernandes, sobrinha do homenageado. Ronaldo Madeiro, sobrinho do homenageado. Paulo Roberto Fernandes, cunhado do homenageado. Ruth de França Fernandes, cunhada do homenageado. Alexandre Fernandes, cunhado do homenageado. Osés de Paula, irmão do homenageado. Pastor Dani, presidente da Assembleia de Deus de Rio Bonito. Uma salva de palmas para todos e obrigada pela presença. Vou lendo mais algumas nominatas no decorrer aqui da solenidade, essas eu já li. Também tem aqui um ofício do secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Pisciani, que agradece imensamente pelo gentil convite para a homenagem à família de Paula, com a medalha Tiradentes, em memória do saudoso pastor, deputado Otônio de Paula pai, sendo realizada nesse dia. Infelizmente, devido a compromisso previamente assumido, não poderei comparecer significativa à cerimônia.
Tenho certeza de que será um momento especial e de grande emoção para todos os presidentes. Desejo que o homenageado seja marcado por muitas bênçãos e que a memória do pastor Antônio continue a inspirar a todos. Que Deus abençoe a família de Paula e todos os envolvidos pelo evento. Assinado Rafael Pisciani, secretário de Esporte e Lazer do Estado. Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. Hoje, nessa Casa Legislativa, se reveste de profundo respeito e de sincera homenagem. Com a alma em paz, nos reunimos aqui para prestar uma justa e necessária reverência à memória de um homem público que marcou de forma indelével a política do nosso Estado, o deputado estadual Ottoni de Paula Pai. A imagem que vocês veem aí é de uma lembrancinha que ele me deu assim que chegou aqui no plenário, e eu guardo no meu gabinete, está lá para quem chega ver esse troféuzinho que ele me deu na companhia da pastora Fátima. Ela deve se lembrar disso até hoje. Como autora dessa preposição que concede a mais alta honraria do Parlamento Fluminense, a medalha Tiradentes, pós-mortem, ao nosso saudoso colega, sinto-me honrada. Essa é uma cerimônia que carrega em si não apenas a simbologia da medalha, mas a expressão da gratidão e do reconhecimento do povo do Rio de Janeiro por tudo que Ottoni de Paula representou. Essa medalha foi assinada pelo conjunto dos 70 deputados, começando pelo presidente Rodrigo Bacelar, que hoje responde interinamente como governador do nosso Estado. Senão seria ele que estaria presidindo esta sessão. Coube a mim essa honra. Pastor, homem de fé, pai de família exemplar, comunicador apaixonado, deputado atuante, conciliador nato e líder respeitado por todas as bancadas desta casa. Foi um parlamentar que, mesmo em momento de divergência, fazia da política uma ponte, e não uma trincheira. Seu exemplo de escuta, de diálogo e serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis, deixará um legado duradouro para as próximas gerações que aqui ocuparão estas cadeiras. Ao longo de sua trajetória, Ottoni de Paula Pai foi uma voz ativa na defesa da família, da ética, da liberdade religiosa e da justiça social. Tinha um jeito firme, mas gentil de se posicionar. Um cristão que colocava em prática na vida pública os valores que professava no púlpito e na intimidade com Deus. Não era apenas um político, era, antes de tudo, um servo do povo, um servo da causa pública, um servo de Deus. Fui testemunho do carinho que os funcionários dessa casa tinham por ele, do respeito dos seus pares, da admiração do povo, do amor da família. E é por isso que hoje, ao entregarmos essa medalha Tiradentes, entregamos também um símbolo de afeto, um reconhecimento da sua história, a sua luta, a sua memória. Que esta homenagem não seja um ponto final, mas uma vírgula naquilo que podemos construir, inspirados pelo seu exemplo. A medalha Tiradentes carrega o nome de um mártir da liberdade, e o deputado Ottoni de Paula Pai carregava em sua trajetória os valores da liberdade, da justiça e da fé. Que sua memória continue nos guiando, especialmente nesses tempos em que tanto precisamos de líderes conciliadores e comprometidos com o bem comum. Aos familiares, aos amigos, admiradores e aqueles que tiveram o privilégio de caminhar ao lado de Ottoni, deixo aqui, em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa eterna gratidão. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Gostaria de registrar aqui mais algumas presenças. O deputado Ottoni de Paula
já chegou, pode ocupar aqui o seu lugar à mesa. Nosso querido deputado federal. Registrar a presença do meu marido, que está aqui conosco nessa noite, pastor Pedro. Muito obrigada, meu amor, por estar conosco também nessa noite. O pastor Lindon, presidente da Assembleia de Deus Nascer em Cristo. José Martins, presidente dos Jogos da Paz entre as comunidades de favela. Marielge Lessa Chaves, vice-prefeita de Iguaba Grande, é isso? Cadê ela? É ele. É o vice-prefeito. Apóstolo Dr. José dos Santos, presidente da Academia Brasileira de Teologia. Eduardo Luiz Simão, vice-presidente do Instituto Next. Também agradecemos a presença do Dr. Willem Raia, presidente do Conselho dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Rio de Janeiro, nosso querido presidente. Tem o meu carinho também e respeito. Também o senhor Marlon Sampaio, presidente da Missão com Jovens. O senhor Vinícius Roseira, presidente do Canal do Povo. A pastora doutora Ana Frazão, procuradora-geral da ABMET. O senhor José Carlos dos Santos Rosário, presidente da COBEM, Confederação Brasileira de Esportes para Pessoas com Nanismo. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, uma forte salva de palmas. Continuarei depois lendo mais algumas nominatas, para a gente dar continuidade aqui à nossa solenidade. Gostaria agora de convidar a banda da Assembleia de Deus do Fonseca para uma apresentação, com a regência de Tiago Costa. A banda estará entoando 2 louvores da harpa cristã, Vencendo vem Jesus e Vem a Assembleia de Deus.
Amém. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês e usando para elevar os louvores aos céus. Gostaria agora de começar concedendo a fala ao nosso nobre deputado e pastor Samuel Malafaia, que vai fazer uso da palavra na tribuna, representando nesse ato também o pastor Samuel Malafaia. Perdão, Silas Malafaia. Samuel vai falar representando também o Silas Malafaia. Prezada deputada Tia Ju, vice-presidente desta casa e presidente dessa solenidade, desta reunião. Prezado deputado Otônio de Paula, que está conosco aqui, deputado federal, demais membros da mesa, prezados pastores, presidentes de convenções, pastores também de diversas igrejas, autoridades aqui presentes, civis e militares, meus irmãos e minhas irmãs. Não sei se é um misto de alegria e de tristeza. Primeiro, porque o pastor Otônio Filho, o pai, ele veio aqui para nos alegrar. Eu já andava meio acostumado com tantos anos aqui e já estava ficando meio quieto demais. E o Otônio veio para fazer a gente ferver, efervescer. Ele era uma pessoa contagiante. Eu anotei aqui 4 características do nosso querido irmão que está na glória. Ele foi salvo, graças a Deus, e dava testemunho disso. Ele era contagiante demais. E agregava a gente o seu jeito. A gente até precisava mudar um pouco para não ficar muito distante, né, daquela alegria. Ele era combatente, qualidades importantíssimas, alegre e dinâmico. Então, eu sinto falta e hoje estou aqui homenageando, através da família distinta, esse grande nome que fez por merecer essa medalha. Aprendi muito com ele e quando a gente estava tomando o gostinho do culto, nós temos um culto aqui na Leste, Tia Ju, nossa presidente, nossa vice-presidente sabe, toma parte, que foi começado lá em 2003, 2004, e ele estava começando a se enturmar, e Deus o levou. Mas é o caminho de todos nós, por isso nós devemos ser fiéis ao Senhor, guardar no nosso coração a palavra e praticar, para que possamos também estar com Ele no futuro e estarmos juntos para sempre. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns à família por esta honraria, que é a maior honraria desta casa, merecida. Muito obrigado. Obrigada, deputado Samuel Malafaia. O deputado Samuel também tem um outro compromisso, daqui a pouquinho vai ter que se ausentar. Gostaria de aqui registrar mais algumas presenças. O senhor Paulo Roberto, sogro do Renato de Paula. Silene Martins, sogra do Renato de Paula. O Otônio de Paula Neto, neto do homenageado. Esther de Paula, que é neta do homenageado. Silvana de Paula, nora do homenageado. Israel de Paula, neto do homenageado. E o querido ator e comediante Castrinho, que também está aqui nessa noite prestando as suas homenagens ao nosso querido Otônio de Paula Pai. Uma salva de palmas. Gostaria de abrir neste momento a fala ao pastor Celso Brasil, da SEMAD, Convenção Estadual de Ministérios das Assembleias de Deus. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a senhora presidente dessa sessão solene, a deputada Júlia, nossa irmã em Cristo. Cumprimento também a pastora Fátima,
minha amiga, minha irmã. Cumprimento a todos os componentes desta mesa, aqui os filhos, o Júnior, o Renato. Cumprimento aos demais. Trago aqui a saudação do pastor Samuel Câmara, pastor da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que está em uma missão humanitária em Melgaço, o município com menor IDH do Brasil, onde a igreja trabalha no sentido de promover o desenvolvimento daquele povo. Trago a saudação também de todos os ministros da SEMAD, da nossa Convenção Estadual, de ministros da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. E com essa saudação, eu estou feliz pela homenagem que é tão justa, que é tão importante para a família, para os amigos do nosso saudoso Ottoni. Ottoni, a gente foi menino, adolescente, jovem e ancião, juntos. Deus recolheu o seu servo e ele deixou uma grande saudade para todos nós. Ele alegrava todo e qualquer ambiente. Onde chegava, Ottoni promovia uma festa e ele agora está com o Senhor. Tem uma citação do apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, os versículos 20 e 21, que eu quero citar, como se fosse Ottoni citando aqui. Diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, pastor. Passa a palavra agora ao pastor Flávio Marinho, da CEADER, Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Senhora deputada Tia Ju, presidente dessa sessão, assim também como o deputado Ottoni, filho, através dele saúdo todos os demais parlamentares aqui presentes, saúdo também aos componentes dessas mesas, a nossa pastora Fátima, toda a sua família, aos ministros do Evangelho que aqui estão e amigos, citando o nome do meu amigo pastor Natanael Eufrásio, saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Dizer-lhes que estamos aqui, neste momento, após um ano já passado, em que nosso amigo, nosso irmão e companheiro nos deixou. Falar de Ottoni, as palavras se tornam vazias. Ottoni vai muito mais do que palavras. Ottoni, ele vai muito mais do que qualquer
institucionalidade que venhamos aqui hoje representar. Ottoni foi o embaixador da alegria, da unidade. E falar desse homem, sei da minha responsabilidade em representar aqui tantos, mas como disse há um ano atrás, falo de um pai, falo de alguém que eu sei que tinha muito carinho e amor pela minha pessoa. Termino as minhas palavras dizendo que me sinto aqui sensibilizado com as saudades que tenho deste homem. Parabenizar a família, através da pastora Fátima, por ter, nesta data, mantido até aqui o legado deste homem em relação à sua família, a qual ele tinha muito carinho, apreço e cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus seja conosco, que nós possamos também porfiar, para que um dia possamos encontrar com Ottoni. E termino as minhas palavras dizendo: deputado Atiaju, essa medalha, que é a mais alta honraria desta casa, se ela faz jus a um homem, a uma homenagem de um homem tão importante, que foi embaixador aqui, dentre nós, eu diria que Ottoni também, ele é o embaixador da unidade e também da paz entre o povo de Deus. Parabéns pela sua prepositura, que Deus abençoe a todos desta casa e abençoe a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Deus vos abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada pelas palavras. Passo agora a palavra ao pastor Lucas Batista, da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD. Queridos irmãos e amigos, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria e um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite, principalmente representando o nosso líder, o nosso presidente, o Bispo Abner Ferreira. Do Bispo Abner Ferreira eu trago um abraço bem apertado e carinhoso e amoroso à pastora Fátima de Paula, aos seus filhos, nosso deputado federal Ottoni de Paula, ao Renato de Paula, que fez esse convite, ao nosso presidente, o Bispo Abner Ferreira, a toda a sua família. Renato, que Deus te abençoe. Era notório o carinho que o Bispo Abner Ferreira e que o Ministério de Madureira tinha pelo deputado estadual Ottoni de Paula. Essa alegria que o deputado estadual Samuel Malafaia disse que ele trouxe aqui à Alerj, era a mesma alegria, presidente Flávio Marinho, que ele trazia para as diversas convenções. O bispo sempre brincava com ele. Ottoni, o que você está fazendo aqui? Você não é Madureira? Ele, não, eu amo Madureira. Então pode cantar, pode ter a sua oportunidade. E eu tive esse privilégio também, de maneira pessoal, desde o ano de 2016, de conhecer o deputado de Ottoni de Paula Pai, que sempre foi um amigo, uma pessoa alegre, sorridente, diplomática. De fato, uma pessoa diferenciada, que não conseguia guardar rancor de ninguém e que sabia diferenciar os tempos, principalmente o tempo eleitoral, porque sempre concorreu em campanhas vitoriosas e algumas experiências. E ele sabia diferenciar. Acabava a campanha, o que ele dizia? A campanha acabou, meu filho. E seguia a paz com todos. Então, em nome da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, nós temos 2 presidentes de campo aqui, pastor Jorge Coelho, presidente de Papucaia,
pastor Otônio de Paula Júnior, presidente de colégio, em nome do bispo Abner Ferreira, nós trazemos o abraço a este homem de Deus que por mais de 5 décadas prestou serviço ministerial à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que do ano de 1988 a 1992 foi vereador da cidade de Nova Iguaçu, que no ano de 2022 foi eleito deputado estadual pelo MDB com 48.932 votos. Um dos diretores do MDB, deputado Rosenberg Reis, também mandou um abraço a toda a família de Paula. Ele presidiu a Comissão de Defesa Civil aqui na Alerj e foi autor da lei que declarou a corrida de rua como patrimônio imaterial do Estado, além de ser coautor de 19 leis. Otônio deixa um legado que abrange a fé, a política e o serviço público. Foi casado por mais de 47 anos com a sua esposa, pastora Fátima de Paula, a quem a gente via o acompanhando em todos os eventos. No livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 3, a palavra de Deus diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente brilharão. Esse versículo celebra a influência duradoura daqueles que, como Otônio de Paula pai, guiaram vidas pela fé e justiça, e deixam um legado que brilha mesmo após a sua morte. Que Deus abençoe toda a família de Paula. Trago um abraço do nosso presidente, bispo Abner Ferreira, do meu avô, pastor João Marinho Batista, do meu pai, pastor Marco Aurélio, do pastor Marcos Dias, vereador do município do Rio de Janeiro. E cumprimento todos os homens e mulheres de Deus que aqui estão. Eu vi aqui Francisco Antônio, representando o pastor Timóteo Ramos, pastor Davi Nobre, pastor Natanael Eufrásio, pastor Celso Brasil, pastor Flávio Marinho, muitos pastores, muitos irmãos. Tudo isso reverbera aquele homem que, com entusiasmo, conseguiu contagiar os presidentes das mais diversas convenções para comemorar o centenário das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Foi ele que começou a contagiar todo mundo. E esse ano, nós iniciamos, no mês de junho, a comemoração dos 101 anos da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, pastora Fátima de Paula. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, Otônio de Paula. Que Deus te abençoe, Renato de Paula. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Justa homenagem. Parabéns, presidente Tiaju. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Leve o meu carinho, o meu abraço também ao bispo Abner. Sempre a gente se encontra e é sempre uma alegria reencontrá-lo. Passa a palavra agora ao doutor Renato de Paula, que é filho do homenageado. Boa noite a todos. Vou falar fora do microfone para que todos possam me localizar. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou de azul, uma camisa branca, sentado na tribuna, ladeado pela querida Tia Ju, muito obrigado, pelo Celso Brasil, à minha esquerda, meu irmão, o deputado federal Otônio de Paula, minha mãe, Fátima de Paula, ao centro, meu amigo, nobre deputado Samuel Malafaia, meu querido, obrigado pela presença mais uma vez, Batista, me fugiu o seu nome, me perdoe, Lucas Batista e Flávio Marinho. Saudando a todos, eu quero dizer que é inacreditável a homenagem ter sido justamente no aniversário de 101 anos das Assembleias de Deus.
é inacreditável para quem não vive no mundo espiritual, porque Deus preparou esse dia para alguém apaixonado pelo ministério, apaixonado por ganhar almas e apaixonado pela Assembleia de Deus. A dor de um filho que vê um pai no seu mais alto vigor, na sua maior alegria, quando conquista um tão sonhado mandato, partir é inacreditável. Mas Deus tem me permitido trocar essa dor por uma saudade e uma admiração também inacreditável, tia Ju. Imagina que a vida te dá uma oportunidade de ler um livro e a página que você lê, você nunca mais volta. Meu pai viveu cada dia da sua vida assim, com essa consciência, que cada dia, cada abraço, cada carinho, cada perdão, cada beijo, era único. Ele viveu com tanta intensidade, com tanta emoção, que essa página nos gerou memória, como os jargões. Você está bem? Grande. Você já orou hoje? Para cada dia o seu mal, Lucas. Meu pai era, como dizia o pastor Bispo Abner Ferreira em seu velório, um homem sem inimigos. Poderiam até odiá-lo, mas ele não odiava ninguém. Esse legado tão lindo fez com que ele fosse um dos autores de projetos de leis que lutaram aqui pelos invisíveis. Os invisíveis idosos, pessoas autistas, pessoas com doenças raras, os invisíveis que lotaram esse plenário várias vezes, aonde ele pôde dar vez e voz. Meu pai merece essa justa homenagem. Tem um louvor do Pedro Henrique, que, como o pastor Celso Brasil fez, me permite adaptar para o meu pai. Deus faz camelô ser deputado. Deus faz pastor de ovelhas se tornar radialista e conquistar uma multidão. Ele não vê aparência ou condição. Ele não vê estrutura. Papai, foi por isso que ele te escolheu. É raro um coração igual ao seu. Mas é preciso ser provado, preparado. Não foi de qualquer maneira que Deus fez, mas saiba que tudo foi preparado. É tudo para você, papai. Está sendo tão lindo. Deus cumpriu o que te prometeu. Está sendo tão lindo. Teu sonho saiu do papel, velho. Você passou por coisas que ninguém passou, mas conquistou o que ninguém conquistou. Corações. A política passa, o poder passa. O amor, o carinho, a amizade que ele deixou em cada coração. Obrigado a vocês por estarem aqui numa véspera de feriado. Isso não vai passar nunca. Está sendo tão lindo. Como ele diz, e deixou estampado no gabinete dele, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo
o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Obrigado, papai. Seu legado está sendo tão lindo, inacreditavelmente lindo. Obrigado. Obrigada, Renato, pelas palavras que saem do coração. Palavras de um filho, né? Muito obrigada. Passo agora a palavra ao deputado federal e filho do homenageado, o Ottoni de Paula. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, a todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Quero saudar com muito carinho, respeito e eterna gratidão a deputada estadual Tia Ju, que é a proponente desta tão honrosa homenagem póstuma a meu pai. Quero dizer a ela da nossa eterna gratidão por esse gesto tão lindo, que não poderia vir de outra pessoa nesse parlamento, senão dela mesma, a quem meu pai muito amou. Quero saudar a todos que compõem a mesa, pastor Flávio Marinho, que representa o maior amor de meu pai depois das Assembleias de Deus, a SEADER, sua eterna convenção. Ao pastor Celso Brasil, seu amigo particular, amigo de longas datas. Quero saudar o pastor Lucas, que representa meu líder e meu pastor e minha convenção, representa bispo Abner Ferreira nesta ocasião. Quero, de uma forma muito especial, saudando o pastor Davi Nobre Rocha, saudar todos os pastores aqui presentes. Saudando Dr. Willing, saudar todos os representantes da sociedade civil organizada, saudando o meu querido tio Oséias, que pavimentou todo este caminho que hoje nossa família trilha. Quero saudar toda a família de Paula aqui representando, ou representada por ele. Saudando o meu tio Paulo, irmão mais velho de minha mãe, quero saudar todos os parentes da família de mamãe, família Fernandes. Saudando o pastor Natanael Eufrásio, quero saudar toda a antiga assessoria parlamentar do deputado Ottoni de Paula. De uma forma especial, também quero saudar o deputado Samuel Malafaia, amigo de meu pai, e que dividiu com ele algumas belas histórias ao longo da jornada da vida. Eu serei breve nas minhas considerações. Começo recitando um dos hinos de papai. O que é a vida? Apenas um momento. Ela passa tão fugaz como passa o frio vento. O que é a vida? Apenas um afã. Hoje estamos todos aqui. Onde estaremos amanhã? Porém, o crente não duvida, porque ele tem a própria vida. Como as trevas se vão ao contato da luz, como a morte se foi ao contato da cruz, alcançamos a vida no amor de Jesus. Para mim, a vida se resume nisso. O morrer é ganho e o viver é Cristo. Com esta
letra desta canção, O que é a Vida, de Ottone de Paula, eu começo dizendo que meu pai foi meu grande e melhor e maior amigo, inspiração para tudo. Se eu tenho como única profissão ser radialista, é porque ele foi radialista. Se eu hoje sou um político, é porque me inspirei na sua veia política e no mandato que ele fez quando eu ainda era adolescente, como vereador na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de 88 a 92. Meu pai foi minha grande inspiração. E eu quis devolver isto a ele. E quis devolver isto em forma de gratidão. Quando, na última eleição, eu estava vindo para a minha reeleição, e eu sabia que seria uma reeleição muito difícil. Eu estava sem as minhas redes sociais à época, e eu sabia que aquele momento era o momento em que eu tinha que decidir se eu faria dobradas ou parcerias, como se diz, com outros candidatos a deputado estadual, o que fortaleceria a possibilidade da minha reeleição, mas eu sabia que meu pai tinha um sonho, ele queria ser deputado. No meu coração estava em lançar a minha esposa, Silvana, como deputada estadual. Ela, naquele momento, declina e diz que ela estaria me deixando muito à vontade para fazer o que o meu coração queria que eu fizesse. Logo em seguida, nós pensamos no meu irmão, Dr. Renato, em vir candidato a deputado estadual. E quando já estava tudo certo, eu vendo que o velho desejava muito, então reuni a família e a mim me coube decidir, naquele momento, se o candidato seria o Dr. Renato ou se seria o meu velho pai. Parecia uma decisão fácil, mas não era, porque de um lado eu tinha a jovialidade e a experiência profissional do Dr. Renato, e do outro lado eu tinha o meu velho pai, já com os seus 70 anos, mas com uma mentalidade vívida e que tinha um sonho. Então, eu decidi que esse sonho seria de papai. E decidi mais, de que não iríamos apoiar ninguém, não iríamos fazer nenhuma parceria, seria uma candidatura, uma dupla puro sangue. Sabia dos riscos que estava correndo com aquela decisão, mas eu precisava eleger meu pai. E tudo foi feito para que isto pudesse acontecer. Me lembro que, no resultado das eleições, a nossa vitória, minha vitória, com a bondade de Deus e com a ajuda de muitos que aqui estão, senão não seria possível, chegou primeiro, e houve uma grande comemoração naquele comitê, em Jacarepaguá. Mas eu proibi de qualquer comemoração enquanto não saísse o resultado do meu velho. Se ele não ganhasse, a vitória seria pela metade. Então, 10, 15 minutos depois do resultado da nossa vitória como deputado federal na reeleição, veio então a consagradora vitória na segunda vaga do MDB para a LERJ do deputado Ottone de Paula pai. Foi uma grande festa. Talvez a maior emoção depois do meu casamento e do nascimento de meus filhos foi a que eu vivi naquele dia.
Meu pai agora é deputado estadual e em março seguinte à sua posse, eu estava em minha casa, com a minha família, estávamos reunidos na cozinha, quando me veio um comunicado espiritual, e os que são espirituais aqui sabem do que eu vou dizer. De repente, meu filho Israel percebe que eu fiquei pálido e trêmulo, e ele disse: o senhor está passando mal, pai? Eu disse: não. Silvana disse: houve alguma coisa? Eu disse: houve. E eles perguntaram: o que houve? E eu disse a eles naquele dia, em março: Deus acabou de falar para mim que vai levar meu pai. E disse que vai levar meu pai antes que ele complete 2 anos de mandato. Disse a eles. Mas disse para mim que vai levar meu pai antes do dia do mal. Aquilo me chocou, e logo depois, a enfermidade que levou o papai foi revelada, e eu passei todo esse processo como se estivesse anestesiado pelo consolo divino, pela última frase daquela revelação: Deus levaria meu pai antes do dia do mal. E é por isso que nós estamos aqui. Porque antes do dia do mal, Deus levou o meu pai. Por isso, ele foi tão honrado em sua morte, e 1 ano depois, continua sendo honrado. E por isso ele é lembrado e continuará sendo lembrado. Porque Deus não permitiu que ele conhecesse o mal. Deus o blindou, Deus o guardou, para que nós, eu, meu irmão Renato, pudéssemos dizer com alegria e com orgulho: tivemos um grande pai. Para que minha doce e querida mãe pudesse com alegria relembrar de seu grande amor, com orgulho, do grande homem que ele foi. Me lembro das palavras de Lucas 1:23. E cumprindo-se os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Foi isso que aconteceu com o pastor Otônio de Paula. Ele cumpriu o seu ministério. Não foi a doença que o levou. Não foi a enfermidade que o tirou de nós. Foi o próprio Senhor que o fez, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu encerro as minhas palavras com uma última canção de meu pai. Esta canção diz assim: Trás da montanha sempre há um vale, após a morte há um dia a clarear, após a chuva há um arco-íris, após a morte a vida em Jesus. Para que chorar, se em Cristo há consolo? O que eu não sei, compreenderei depois. Após a noite, com o seu negro véu, está a luz de um belo amanhecer. Se ao lembrar, as lágrimas me venham, por despedir de um ser que tanto amei, sei que na tumba seu corpo ficará, mas ressurreição em Cristo esperarei. Deus abençoe a todos. Obrigada, querido deputado Antônio de Paula Filho. Dando seguimento às homenagens, convido para uma apresentação o coral da ADERC, Assembleia de Deus do Rio Comprido, sob a regência de Rafael Ricardo, da Igreja do Pastor Davi Nobre Rocha.
Gostaria de convidar o pastor Osés de Paula para ocupar aqui a mesa no lugar do pastor Samuel Malafaia. Som. Tá ali. Fazendo de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já vi, a melhor coisa aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Erradas que andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz.
A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Deve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aí pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago. Vejo está vida será realidade, pois pra lá irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor, veremos frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Estamos reunidos para lembrar da memória do querido Antônio de Paula Pai, mas quem é glorificado, exaltado, é o nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Pai eterno. E o nosso querido Antônio de Paula está no melhor lugar, está melhor do que a gente, festejando e dançando com os anjos. E Jesus sendo glorificado aqui. Amém. Maravilhoso, né? Por isso que a morte daqueles que servem a Deus não é morte, traz vida.
traz vida. Já estamos nos aproximando do momento de entrega da medalha, mas antes eu peço que a TV Alerj exiba um vídeo em homenagem ao nosso querido deputado Ottoni de Paula. Algumas vidas não passam por nós. Elas marcam. Ottoni de Paula Pai, 1953-2024. Eu homenageei o excelentíssimo deputado estadual Ottoni de Paula Pai, pelo seu exemplo que conduz para o caminho do bem comum e da oferta da qualidade da assistência em saúde para a nossa população. Nascido em Magé, interior do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula Pai cresceu entre os valores da fé, da humildade e do serviço. Desde jovem ele não buscou grandeza para si, mas viveu para servir. Não vamos decepcionar esses votos que obtivemos, representando com dignidade o povo do estado do Rio de Janeiro. Na Assembleia Legislativa do Rio, seu trabalho era firme, sereno e movido pelo amor ao próximo. Como presidente da Comissão de Defesa Civil, foi incansável. Seu olhar estava sempre nos que mais precisavam. As minhas postulações, junto à mesa da Alerj, eu faço parte da comissão, não é, de combate às drogas. Já temos trabalhado nesse sentido e o nosso gabinete está às portas, né, para essas comunidades terapêuticas que tenta resgatar o homem das drogas, que nós sabemos que não é só a droga, é o pecado. É o que nós estamos fazendo aqui na Alerj, na Assembleia Legislativa, né, buscando tornar visíveis aquelas pessoas que são PCDs e que precisam ser visíveis, né? Que a sociedade os tem como invisíveis. Pastor, servidor, homem público, mas acima de tudo, marido, pai e um homem de Deus. Não vai chorar não, hein? Não vai chorar não, hein? Não vai chorar não. Íntegro, justo, fiel aos seus princípios até o fim. Homens como ele não morrem. Eles continuam na memória, no exemplo, no coração de quem ficou. E no final, ele não decepcionou. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Obrigado, Ottoni de Paula Pai. Seu legado viverá para sempre. Era sempre assim, né? Que esse sorriso, essa alegria, o nosso querido e saudoso Ottoni de Paula Pai. Eu era vice-presidente da Comissão de Defesa Civil junto com ele, e era muito, muito, muito especial. Bom, chegou o momento, né? É com grande honra e profundo respeito que nós nos reunimos nessa sessão solene para a entrega pós-morte da medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por esta Casa Legislativa. Esse reconhecimento é um tributo à dedicação, ao compromisso público e à trajetória marcante do nosso querido deputado estadual Ottoni de Paula Pai, que nos deixou o ano passado. Convido nesse momento a sua esposa, a pastora Fátima, e os seus filhos, o deputado Ottoni e o doutor, também de Paula, para entregarmos juntos aqui a medalha.
Passa agora a palavra à pastora Fátima de Paula. Eu quero saudar a todos com a boa noite e com a paz do Senhor para aqueles que servem ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que, para mim, é uma emoção muito, muito grande de estar aqui nessa hora, sendo parte do meu marido, né? Que nós, desde que nos casamos, somos um, como a Bíblia diz, nos tornamos um. E foram 49 anos, íamos fazer já 50 anos, e o Senhor resolveu levá-lo e me deixar. Eu não entendi a pegadinha de Deus, porque não era isso que nós combinávamos com Ele. Sempre pensei como partiram os irmãos dele, o Toniel, o Oziel, com as suas esposas. Na minha mente, nós partiríamos juntos também, viajando, de alguma forma, mas juntos. Mas Deus me deixou. E se Ele me deixou, é porque existe ainda algo para fazer. Me deixou um legado. Me deixou com meus 2 filhos, deputado Otônio de Paula, meu filho mais velho, meu primogênito, doutor Renato, meu filho caçula, que só tem me dado alegrias, graças a Deus por isso. E, como homem, sempre foi um homem honrado. Em tudo que ele se colocava, ele pedia a direção de Deus e perguntava sempre aos seus pares, a alguém, se deveria fazer, se deveria prosseguir. Era um homem que escutava, era um homem que amava, era um homem que unia. Tivemos aí o centenário das Assembleias de Deus e todas as igrejas, todas as convenções, cada uma queria fazer a representação do centenário. E ele falou, gente, por que nós não vamos nos unir? Todo mundo é Assembleia de Deus, SEAD, Comaderge, todas as convenções. Por que nós não vamos nos unir e fazer um centenário só, uma festa só? E desde aquele sonho, entrou no coração dele, lá em Belém, ele falou com o pastor Samuel, pastor Samuel, está vindo o centenário no Rio de Janeiro, o que vamos fazer? Ele falou assim, pastor Samuel falou para ele, bem, eu estou aqui, você que está no Rio, vê o que você vai fazer. Aí ele falou ali naquela hora com o pastor Samuel, se eu ganhar como deputado estadual, a minha meta é unir as convenções e realizar a maior festa do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E isso aconteceu. Ele uniu, todos estiveram, toda a convenção esteve ali, todas as convenções representando. Foi uma festa linda, não deu tempo dele estar, né? Mas até os últimos preparos, ele estava lá assinando, dando o seu aval. Pastor Natanael, que estava responsável, ia na minha casa para mostrar até o local aonde ele ficaria, se o Senhor não levasse ele sentado, foi desenhado, né, o pastor Samuel, o pastor Natanael. E ele falou, pastor Natanael, eu lembro que ele falou, pastor Otônio, o senhor vai estar lá, eu tenho fé que o senhor vai estar lá. E ele falou, eu tenho também, eu vou estar. Então, o senhor vai sentar aqui, nesse lado aqui. A pastora Fátima vai sentar aqui e tal. E ele foi ali discriminando os lugares onde sentaríamos naquela ocasião. E ele olhava para o Natanael, com aquele olhar dele, como quem diz, bobinho, você não sabe onde eu vou estar nesse dia. Ele tinha certeza para onde ele ia e que não chegaria a esse lugar, a esse dia. Mas nós
eu, principalmente, tinha uma certeza, assim, absoluta, que o Senhor não o levaria. Eu cria na ressurreição. Tanto que, na hora ali do enterro, eu falei isso até com o nosso governador. Ele estava ali no caixão. E eu, ali ao lado dele, eu ainda crendo, o Senhor ressuscitou Lázaro. Por que não pode ressuscitar o Otônio, Senhor? E ali eu o beijei, na esperança de sentir um ar quente saindo dele. E poder gritar, ele está vivo, ele está vivo. Mas não aconteceu. Ele tinha ido mesmo e me deixou. Mas o Senhor tem me dado força para me continuar nesse legado, servindo ao Senhor com o mesmo amor que Ele servia, com a mesma dedicação que Ele servia, com o mesmo entusiasmo que Ele servia. As pessoas olham para mim e falam, você é muito forte. Não, forte é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, Ele é forte, me faz forte. Porque não é fácil você se despedir de uma pessoa que você amou, respeitou e viveu ao lado. Todas as crises, todas as dores, sempre ali. E hoje, você entrar em casa e não ver mais, você deitar na mesma cama, olhar para o lado e não ver mais, dói muito, mas o Senhor tem me dado força. E eu sei que é a oração de todos vocês aqui que tem me sustentado, porque eu sei que vocês, como me ama também, e me coloca na presença do Senhor todos os dias, para que eu continue até o dia que o Senhor quiser que eu continue. Eu quero agradecer à tia Ju, ao deputado estadual Bacelar, que iniciaram, isso, colheram as assinaturas de 70 deputados, unânime, uma medalha dada unânime, não tinha lado, não tinha esquerda, direita, todos amavam o meu marido, graças a Deus por isso. Então, muito obrigada. Obrigada aos funcionários da casa, o pessoal da TV, e todos eles sempre nos tratou com muito carinho. Eu quero agradecer a vocês, agradecer todos os pastores, todas as convenções que estão aqui representando. Eu quero agradecer a todos os ex-assessores que estão aqui, que continuam, ao nosso lado, agora ao lado do deputado Otônio de Paula e ao lado do doutor Renato de Paula. Agradecer a vocês, enquanto em vida, a fidelidade, e pós-morte continua a mesma fidelidade com a gente, com a nossa família, e isso me faz ficar mais feliz e me fortalecer, e saber que ainda há esperança, ainda há coração, ainda existe amor na terra, ainda existe amor na terra. E eu quero também agradecer a presença da minha família, eu quero agradecer a presença do meu irmão, meus irmãos que estão aqui, minha cunhada, meus cunhados, a Uneida, a Oséias, meus sobrinhos, os parentes mais chegados. Eu quero agradecer também aos meus filhos. Por que agradecer meus filhos? Porque se não fosse eles, se eu não tivesse eles, eu já tinha sucumbido. Mas como eu tenho eles, meus netos, que eu amo, minhas noras, então é por isso que eu faço força para viver, porque eles estão ao meu lado, me amparando. Mãe, segue em frente. Mãe, estamos aqui. Mãe, nós te amamos. E isso tem sido para mim, meus filhos, eu quero que vocês saibam, o maior alento, porque
o pai de vocês foram. E eu fiquei com esse legado, com esse peso de continuar ajudando vocês a chegarem até onde o Senhor quiser que vocês cheguem. Mas com os joelhos no chão, com os propósitos que eu tenho no meu coração, vocês vencerão a vida e terão também um legado tão lindo como seu pai deixou para vocês. Eu sei que vocês conseguirão levá-los até o fim. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, por ter deixado, como foi dito, uma véspera de feriado, e estarem aqui para dar graças a Deus, render gratidão a Deus por esse dia, né, que estamos aqui recebendo essa medalha tão linda, tão linda. É aquilo que a gente sempre fala. Pena que ele não está aqui para ver, mas nós estamos, né, como testemunhas que ele recebeu a melhor comenda, a melhor medalha, a maior no Estado, né? Foi dado a ele por honra, porque ele realmente mereceu e merece essa honraria. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Deus abençoe e fortaleça cada vez mais, pastora Fátima. Eu queria convidar os filhos novamente para fazer a foto, porque o fotógrafo falou que a foto não ficou ficou distante. E momentos têm que ser registrados, né? Então, vamos fazer de novo aqui mais de perto. Agora valeu. Em tempo, antes de encerrar, já estamos caminhando aí para o final, mas eu gostaria de convidar o pastor Osés de Paula para um momento de louvor e dizer, pastor Osés de Paula, que foi também na época do meu marido, né? Ele estava me mandando aqui, ó, canta a música tal, porque nós chegamos, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus cantando os louvores que Deus colocou nos seus lábios. Então, traz muito boas lembranças, e meu marido estava lembrando ali. Ele já estava fazendo a obra, eu estava chegando na igreja, mas Deus estava fazendo a obra e me preparando para ele, né? Através das canções do pastor Osés de Paula. Meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? É um momento também muito especial. Eu vou louvar a Deus, agradecendo os anos de vida que tivemos com o pastor Otônio de Paula aqui na terra. Mas nós estaremos juntos também, compondo a grande família eternal, dentro de algum tempo não muito distante, porque Jesus está voltando e nós estamos indo também. Quero agradecer a Deus pela família que Ele nos deu. Aqui estão meus irmãos consanguíneos e família consanguínea. Por que somos consanguíneos? Eu, consanguíneo com Fátima, com Otônio Júnior, com Renato, porque somos do mesmo sangue aqui na terra. E consanguíneo em Cristo, porque corre nas veias da nossa alma o sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E eu quero agradecer a Deus a vida desta família que nos tem dado alegria. Falo também aqui em nome da minha irmã primogênita, sobrou somente eu e a pastora Otília, da família de Paula, da primeira geração, dos filhos do pastor Antônio de Paula. E eu quero deixar aqui em nome dela também uma saudação especial a esta Assembleia Legislativa, na pessoa da deputada estadual, Tia Ju.
Que Deus abençoe também o presidente da casa, o deputado Barcelar, que honra a memória deste ser tão maravilhoso, que foi o pastor Otônio de Paula, e que é, porque ele não foi, ele está mais vivo do que nunca, e mais do que nós, porque ele já tomou posse da vida eterna. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também a minha querida cunhada, que é uma grande mulher virtuosa. Ninguém aqui que me perdoe, o deputado federal, pastor Otônio de Paula Júnior, e doutor Renato de Paula, meu sobrinho, e minhas sobrinhas também, suas esposas, ninguém tem sofrido mais do que Fátima, porque eles eram carne e unha. Ninguém via Otônio sem Fátima, ninguém via Fátima sem Otônio. E eu fico obrigado, isto com muito prazer, a homenagear a Fátima. Ela é um exemplo. Que cada esposa aqui, lembre-se, nós temos um exemplo a seguir. A minha sogra Fátima, a irmã Fátima, a doutora Fátima. Deus te abençoe, Fátima, em nome de Jesus. Todas as noites eu oro por você. Você que todo o tempo estava agarrada com o teu saudoso marido, eu imagino quando chega a noite que você se vê sozinha. Mas Deus está com você. E a Bíblia diz no Salmo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Por que pastor Otônio de Paula foi? Porque Deus gosta de ter junto a si as coisas preciosas, e nós somos preciosos para o Senhor. Que Deus abençoe esta casa, em nome de Jesus. Orem pela nossa família, não é perfeita, é cheia de imperfeição, mas o Senhor ouve a oração dos senhores, das senhoras, dos irmãos. Antes de cantar, quero agradecer a honra de ter o meu presidente da SEADER, pastor Paulo Marinho, Flávio Marinho, convenção a qual eu sou membro desde 1972. Quero agradecer a Deus a presença do pastor Lucas também, que representa a Conamad nesta reunião. Convido vocês a cantar comigo. Tens a beleza da cor e a textura das aves. Para o Senhor, é para Ele. Tens a sublime inocência no olhar da criança, aleluia, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, aleluia. Que amanhã novamente o sol brilhará. Louvem, tens em tuas mãos uma mina de lindos tesouros. Cantem sinceramente.
Glória a Deus. Eu vou pedir permissão para cantar mais um louvor. Pedir permissão para cantar mais um louvor. E quero agradecer meus engenheiros de som, que estão lá na mesa de som, o Adriano e o Pedro Som. Muito obrigado em nome de Jesus. Isso não é minha voz, é eles lá que conseguem fazer mágica. A glória do Senhor. Vamos cantar O Amor é Tudo, Feliz é Quem Ama. Deputado Otônio de Paula Júnior, que alegria rever o senhor. Nós estarmos juntos é muito raro, por causa da vida que demanda muita atividade. Doutor Renato, da mesma forma, você. É muito difícil, mas estamos em família, não importa onde você esteja. Se você é família, o sangue corre nas veias. Vamos cantar. Eu queria ouvir os irmãos cantando também. Pastor Davi Rocha, pastor Natanael, pastor Celso Brasil, os pastores. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Vai sentindo o que você está falando. Aleluia, é para Ele. Traçando leis, tudo Ele fez com seu amor. Agora aqui. Feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é mais, também é paz, o amor é vida. Sessão solene, para Jesus é culto, por isso diga comigo, aleluia! E a Bíblia diz onde colocares o vosso pé, o salão, a terra será vossa. Cante com garbo, com bondade. O amor supera o ódio, através do seu poder. Tudo Ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. Cante com a melhor voz que Deus te deu. Esta casa é de Deus. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é vida. Grande é Deus. Eu só botei 10 lá para cantar. Que maravilha! Por isso que é preciosa aos olhos de Deus a morte dos santos, que quando morre um santo é isso, ó. É festa. A tristeza que a gente sente é sempre passageira, né? As boas lembranças é que ficam. E na morte a gente louva Jesus, porque na morte é que há vida. Se não morrermos, não viveremos. Isso é maravilhoso, né? Isso é glorioso. Dá vontade de ficar a noite toda, mas não pode. Não podemos, mas é maravilhoso. Foi lindo, né? E vai continuar sendo. Para encerrar, antes de encerrar, eu não posso deixar de expressar os meus sinceros agradecimentos a todos os funcionários dessa casa,
os colaboradores, brigada de incêndio, departamento médico, a Vânia, que está servindo o cafezinho e a água, ao cerimonial querido, que sempre está aqui, eu brincava com elas no início, que me parece, eu não sei se é verdade, que eu sou a deputada que mais faz evento, né? Mas eu sempre trago muita alegria para esta casa, é ou não é? E elas gostam, as meninas gostam de estar nas nossas solenes, que é sempre uma grande alegria. Eu quero agradecer a todos vocês, e em nome dessa casa, o nosso profundo respeito e admiração aos amigos e familiares do deputado Otônio de Paula Pai. E aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido na galeria, aqui em cima. É só subir as escadas ou pegar o elevador, que será oferecido, e o cerimonial vai orientá-los. Nosso cerimonial sempre muito prestativo e presente. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa homenagem, nesse lugar santo que virou um palco de louvor e adoração, nosso glorioso Deus e Jesus. A Ele sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. A Ele sempre renderemos graças até que Ele venha ou que nos leve, mas a nossa vida sempre será isso, uma eterna gratidão e louvor. Vou quebrar o protocolo aqui, permitir uma palavra ao... Pode falar do... liga aqui esse botãozinho azul. Isso. Eu quero agradecer ao bispo Paulo Fernandes, sua esposa. Eu sou muito grato a você por muita coisa. Eu estava essa semana lembrando, puxa vida, eu nunca agradeci a Paulinho. É o bispo Paulo, mas nós fomos criados juntos. Mas eu quero declarar meu amor a você, a sua família, e te dizer muito obrigado. E me perdoe se em algum momento você sentiu que eu fui ingrato a você. É que o coração humano, a Bíblia diz que é enganoso. Muito obrigado. Ele é um irmão que Deus me deu. E a irmã Tereza, de saudosa memória, minha mãe, sua mãe, ele é irmão da doutora Fátima, minha cunhada. Era minha mãe, você sabe disso, como aquela mulher me amava. Não é? Muito obrigado. Desculpa não ter feito referência a você, estava na memória, mas faltou. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Joel. Deus separou esse momento para isso. Nenhum momento melhor do que esse, né? Eu sou a rainha da quebra de protocolo. Gostaria de agradecer a minha assessoria, a minha chefe de gabinete, a Claudinha, que é quem luta, briga para separar e reservar essas datas, e corre daqui, corre de lá, e ela que organiza tudo, junto com minha equipe, com a equipe do gabinete. É sempre um prazer. E o Otônio de Paula era querido também pelo meu gabinete, pelo amor e carinho que ele tinha à minha pessoa, que sempre estava lá. A pastora Fátima também sempre estava junto com o Otônio de Paula, me visitando no meu gabinete. Então, quero agradecer a toda a minha assessoria, mais uma vez ao meu marido, por estar sempre ao meu lado. Pastora Fátima, eu e ele também somos assim. As pessoas, é raro quando olham assim e procuram. Está meu marido ali, 33 anos de casados. Fica de pé aí, amor, para todo mundo te conhecer. Esse é meu marido. O pastor Pedro, vida dedicada ao ministério desde a mais tenra juventude. Nós temos 33 anos de casado e ele tem 36 anos de pastor. Então, é a vida dedicada ao serviço de Deus, e a gente está na presença do Senhor agora criando o nosso filho, o Victor, que estava trabalhando e foi para casa, e os filhos na fé e os sobrinhos que Jesus tem nos dado. Isso é muito gratificante. E a todos os trabalhadores dessa casa, que eu chego para trabalhar todos os dias com muita alegria, porque tenho o maior prazer de todos eles, independente das suas religiões, dos seus credos, de onde eles vêm, de onde eles moram, o sorriso, o amor, seja o pessoal do som, da TV Alerj, querida, que sempre transmite todos os nossos trabalhos, todas as nossas solenes, o meu mais profundo carinho. E ao meu presidente Rodrigo Bacelar, hoje governador interino, que me deu a oportunidade, até o dia 25, de ser presidente interina da Assembleia Legislativa. Um marco histórico no nosso Estado, porque nunca houve uma mulher presidindo essa casa por tanto tempo.
E até o dia 25, se assim Deus nos conceder não voltar antes, estarei sendo a presidente interina dessa casa, assinando todos os expedientes, mas todo louvor, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, que escreve a nossa história antes da gente imaginar, antes da gente ser formado no ventre, a história já está completa. Então, a Ele toda a honra e glória. Muito obrigada a todos, uma boa noite, declaro encerrada essa solene, e vamos para o coquetel.